Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Pablo Wayne. Dessa vez estou retornando aqui no canal do Felascast. Dessa vez para fazer uma continuação do episódio anterior sobre ansiedade. Como é ter ansiedade, como é viver com ansiedade, como isso se originou, entendeu? E mais uma vez aqui que a gente vai comentar, ninguém aqui é psicólogo, psiquiatra ou outra coisa parecida. Aqui somos pessoas que a gente sofre com esse problema de ansiedade e a gente aqui tá para apresentar o nosso ponto de vista do como é ter ansiedade, porque geralmente, mais uma vez eu vou reiterar, no episódio anterior eu tinha explicado isso, mas dessa vez eu vou continuar explicando. Quando a gente pesquisa sobre ansiedade, sempre é num ponto de vista mais acadêmico, sempre é num ponto de vista de uma pessoa que não tem, entendeu? Então, a pessoa que não tem ansiedade, ela acaba meio que falando, dando conselhos ou recomendações, fazendo recomendações de como não ter mais ansiedade e tudo mais. Mas essas pessoas não sofrem com isso, então, por não sofrerem, elas não têm a noção de como é realmente ter ansiedade, entendeu? E é uma coisa que a gente pode até discutir, que a gente não sabe se realmente isso tem cura. Muito provavelmente isso não tem cura, é algo que a gente vai, infelizmente, vai carregar para o resto das nossas vidas. Então não vai cair numa. Você vai pesquisar na internet, vai aparecer um médico, ou vai aparecer alguém, um coach, dizendo como se livrar da ansiedade. Aqui a gente vai ser mais sincero possível. Você não vai se livrar 100% da ansiedade. Você vai conseguir superá-la aos poucos, entendeu? Mas se livrar 100% da ansiedade, você não vai. Infelizmente, a verdade é essa. A gente pode arrumar um jeito de conviver com ela sem que ela nos afete nos âmbitos sociais. A gente vai comentar agora, né? Nesse episódio vai ser focado nisso. Aqui, no último episódio, eu teve a participação do meu amigo Douglas, que também tem ansiedade. Ele explicou lá como é que ele adquiriu, como é a rotina dele na questão de ter que tomar remédio, de ter que como é a rotina dele, a convivência dele, como é ter ansiedade. Ele explicou alguns momentos da vida dele, como foi ter isso, com alguns problemas que ele teve. E dessa vez, nesse segundo episódio, teremos a participação de um amigo meu, Salomão, que inclusive me ajudou muito no começo, quando eu tive ansiedade, na época lá do colégio. E ele está aqui também para explicar o ponto de vista dele, é, como foi para ele ter ansiedade, como é ter ansiedade. E Salomão, que também toma o remédio para ansiedade, mas ele também teve alguns problemas nessa questão. Ele vai explicar como foi no começo tomar remédio, depois como foi ter que parar de tomar remédio, dessa vez voltar de uma maneira totalmente diferente, não como a primeira. Ele vai explicar tudo isso. Então, Salomão, se apresente aí para o público. Bom, sou eu, Salomão. Eu vim começar a ter crise de ansiedade com 18 anos, né? Mas eu acho que já tinha. Isso se desenvolveu com o tempo, eu acho. Com 14 anos eu tive crise de pânico, eu não conseguia ficar em qualquer ambiente que não fosse minha casa, né? Não conseguia ir para o mercado, não conseguia passar muito tempo no mercado, na escola principalmente, que tinha que ir todo dia. E foi assim, eu ia para a escola, passava as duas primeiras aulas lá, e me sentia muito mal, sentia como se fosse desmaiar, né? Hiperventilava, o rosto ficava dormente. E eu pensava que ia desmaiar, e meus amigos, meus colegas achavam que era frescura. Eu de sempre, né? Que é frescura, que eu tô inventando pra ir cedo pra casa, mas não era não. Eu passava mal mesmo. Aí, na quarta vez que eu fui na secretaria pedir pra ir embora, a psicóloga do colégio viu e ligou pra minha mãe, né? E pediu pra ela solicitar
um psicólogo, um psiquiatra, não, um psicólogo na época. Pediatra, né? Psicólogo infantil. Aí eu fui, demorou um tempo para conseguir a vaga, mas eu consegui, né? Me passaram, parece que foi 2 remédios diferentes. Um para insônia, eu não conseguia dormir. Eu sempre tive esse problema, nunca não conseguia dormir à noite. Às vezes ia dormir de madrugada, 2 horas da manhã. Acordava super cansado, porque tinha que acordar de 6 horas e tomar banho e ir para a escola. E o outro remédio lá, que só fazia efeito depois de 20, 30 dias. Que esse aqui é o problema desses remédios para ansiedade, para depressão, né? Depois de um tempo, nesse tratamento eu consegui me readaptar à escola, ia tudo direitinho. E depois que se passou um bom tempo, né, que o remédio realmente fez o efeito, eu já não sentia mais os efeitos da crise de pânico, conseguia ficar em um lugar diferente, tanto é que eu mudei até de escola, né, fui do ensino fundamental para o ensino médio. A escola era bem maior, tinha gente que eu não conhecia quase ninguém, só uma pessoa, e ela nem era da minha sala. Mas aí eu consegui ficar de boa. O que é que eu fiz? A besteira que eu fiz. Que ninguém pode fazer isso, né? Principalmente quem está se tratando disso. Parar de tomar a medicação sem acompanhamento médico, né? Parar por conta própria. Ah, não estou mais sentindo nada, então eu vou parar. Aí para de vez com a medicação. Isso vai ficar um tempo, tu vai ficar legal um tempo, sei lá, dependendo da pessoa, umas 2 semanas, 3 semanas, um mês, mas depois volta muito pior. E no meu caso voltou com uma depressão muito forte. Aí já mudou de casa, já não era mais transtorno de pânico. Já era depressão mesmo, eu ficava tristão, velho. A vontade de nem ir pra escola mais. Só nem sair do quarto, velho. Não dava vontade nem de sair do quarto, só ficar no quarto, tipo, pensando altas merda. E aí eu voltei de novo pra mesma médica. E aí eles já aumentaram a dose, né? E teve que tomar outro remédio. Eu acho que muita gente toma esse remédio. É um tal de um estabilizador de humor, né? Aí eu tive que tomar isso, até hoje eu tomo. Um de cada. Ainda diminuiu. Graças a Deus diminuiu a dose, mas eu acho que quando eu voltar pro psiquiatra, porque a situação tá foda mesmo aqui. O Brasil é foda em questão de saúde. Vai ter que aumentar a dose, né? E vai ter que fazer uns ajustes aí, uns reajustes na medicação. Aí, lá em 2015, eu não sei se tu estudava comigo, a gente já tinha o grupo da gente lá. Sim. Todo mundo tinha isso, né? A maioria das pessoas tinha. A gente tinha mais, na verdade, do que os outros. Os outros ainda conseguiam se sair. Mas, assim, chegava em casa, porra, principalmente que o colégio era, como é que se diz, integral. Porra, passar 9 horas na escola é foda, velho. Era 9 horas, Principalmente. era das 7h30, no primeiro ano foi 7h30 até Isso. umas 4h50. E a partir do segundo, terceiro ano, a gente começava de 7h30 até as 5 horas da tarde. Mas pode prosseguir. É, isso mesmo, verdade. Aí, o que não deixava a gente ficar muito, muito, muito mal era realmente a convivência mesmo com os amigos, né? Um ajudava o outro lá. Chegava até a fazer piada das merdas da gente, né? Umas piadas pesadas, mas era piada boa, pô. Pelo menos levantava a gente. Os amigos também da gente que ajudavam. E se não fosse os amigos, a gente tá ali à deriva, tava fudido. Já tinha feito alguma merda, né?
Aí, resultado, fiz o tratamento. No segundo ano, não sei porquê, mas eu também fiz a mesma besteira de não tomar mais os medicamentos, né? Achando que já estava bom, né? Até porque também é o preconceito de quem toma remédio, né? Ah, tu toma remédio, tu é doido. Eu não preciso tomar remédio, não sei o que e tal. Mas quando você entra nesse negócio de remédio, praticamente você nunca sai, velho. Você vai tomar esse remédio ou vai tomar outro pra sempre, assim. Vai ter que conviver com isso, infelizmente. Se você pesquisar, não tem cura definitiva para esse transtorno, né? Aí lá em 2016 eu comecei a namorar, tal, tudo. Comecei de novo acho que pela terceira vez, a mesma merda. Não tomei, deixei de tomar lá no finalzinho de 2016, parei de tomar. Aí fiquei tomando só um tarja preta, que eu tomava um quarto na época, que é o famoso clonazepam, o Rivotril, todo mundo conhece, né? Que é muito gostoso tomar ele, mas depois você vê as coisas ruins que ele faz com você. Tipo, você fica lerdo, você esquece das coisas com o uso prolongado dele, né? E ainda causa dependência. E aí a gente vai chegar nesse ponto aí da dependência. Uhum. Aí em 2017 eu infelizmente terminei o namoro, né? Eu terminei o namoro, lembro que eu fiquei mal pra caramba. Todo mundo fica mal, eu acho, no primeiro término de É namoro. normal, A né? Isso maioria, daí. a maioria das pessoas, mas eu já tava fragilizado psicologicamente por causa do transtorno também. Tem isso, né? Aí eu lembro, eu ficava mal pra caramba, velho. Eu só jogava, né? Na época, Half-Life 2 era a minha vida. Era Half-Life 2 e Postal 2. Half-Life 2 e Postal 2. E assistir filme, velho. Filme antigão. Era meu escape, minha válvula de escape é isso. A rotina, Porra, assim, era. Tu criou meio que uma rotina pra. Que nem tu falou, meio que pra tentar. uma válvula de escape pra se distrair, pra não focar muito nas É, coisas ruins, não é? é, é. É tipo uma válvula de escape mesmo. Pra você não ficar simplesmente naquele looping ali, né? Sei lá, fazer alguma besteira. É, aí eu tinha parado de tomar o tarja preta, né? E aí é que vem a bomba. Comecei legal. Já tava terminando o ano, já tava. Tinha, eu faltei até no dia de tirar foto do para botar lá nos que concluíram, né, o ensino médio. Eu faltei no dia, Foi. porque eu já não aguentava mais a escola. Isso aí já era os efeitos do um dos sinais desse negócio voltando, né? E aí no Natal, cara, no Natalzão mesmo, assim, tipo, uma semana antes do Natal, me senti muito mal, né? As pernas se tremiam sozinha, sentia uma angústia muito grande. Isso durava o dia todo, tá? Isso não era, não tinha pausa não, era todo dia mesmo, era constante. Para dormir era muito difícil. Para dormir eu até tenho que agradecer a minha ex-namorada mesmo, porque porra, ela que me auxiliava, ela me ajudava. Por tudo que ela fez, mas pelo menos ela me ajudava. Eu não conseguia dormir direito não, velho. Tinha dia que eu tinha que assistir um monte de vídeo para conseguir me desligar um pouquinho daquilo ali, porque aquilo era Meio que o cansar a corpo, mente, né? aquilo ali era o corpo pedindo o tarja preta, que é o que o povo chama de efeito, eu não sei se é efeito rebote, se é a dependência, como é que se diz, tem um nomezinho. É, É meio que uma dependência mesmo, Salomão. é,
Mas tipo uma parece que tem crise outro de nome, né? dependência, né? É, Entendi. tipo, aí não tinha o posto de saúde como sempre. Eu até fico até com raiva quando eu falo disso. Os postos de saúde daqui, todo o sistema de saúde do Brasil é lerdo, é muito lerdo em questão a isso, né? Então eu fui no posto do jeito que eu tava, né? Depois eu passei um mês, parecia que era um inferno na vida da pessoa. Você não conseguia parar um segundo no canto sem sentir aquilo, entendeu? Chorar sem motivo. Chorar sem motivo, entendeu? Tipo, era É, sentir todo esse em um período aleatório, assim. Tipo, uma hora você tá triste, outra você tá muito mal, outra você acha que vai morrer, outra hora você. Enfim, pensar um monte de coisa. É a mesma coisa que meio que uma pessoa que uma, usa é meio que uma de. bipolaridade de emoções, né? É, que você não controla. Infelizmente você não tem controle disso. Não tem chá que resolva, não Uhum. tem remédio, Porque outro remédio que resolva. é, Porque exatamente, era, porque porque era é controlado. uma química que acontece no teu cérebro, não é? É, meio que causou meio que uma deficiência química no cérebro, né? Ele não produz aquilo, mas ele parou de produzir aquilo porque ficou dependente do remédio, né? Causa dependência, né? Já diz na caixa, Entendi, tarja preta, ele causa dependência. Se você entendi. parar, você vai sofrer as consequências dele. E no caso, eu sofri as consequências dele por mais de 6 meses, né? Tive que ir numa unidade de. Graças a Deus, minha mãe conseguiu na época, com muito esforço, né? Porque viu que minha situação tava ruim mesmo. Tava péssima, velho. Eu não conseguia nem conversar. Eu ia pra casa de Arthur, velho. Tipo, mais por distância mesmo, pra conseguir cansar o corpo, né? Ah, Pra só esgotar o corpo, pra eu. fazer um contexto, dar um contexto, pessoal. Desculpa te interromper, Salomão. Só para dar Hum, um contexto, a gente tem um amigo chamado Arthur, que ele fica num bairro um pouco distante do nosso. Salomão ele fica um bairro vizinho do meu e Arthur fica no bairro do outro lado, vizinho ao meu bairro. pode Então dizer. Salomão ele teria que sair da casa dele, ele teria que sair do bairro dele, vir para o meu bairro e do meu bairro passar por outro bairro até chegar ao bairro de Arthur, entendeu? Então ele fazia meio que essa jornada. Salomão até me explicou nessa época que ele fazia essa jornada de caminhada, porque meio que ajudava ele a tentar esquecer isso, entendeu? Até tentar, no momento quando ele tinha a crise de ansiedade, meio que essa caminhada que ele fazia, às vezes a pé, às vezes de bicicleta, ajudava ele a meio que esquecer, a meio que passar o momento, a meio que tentar superar isso, entendeu? Mas pode continuar aí, Salomão. E mais também cansar o corpo, né? Gastar essa energia para conseguir, pelo menos, conseguir dormir de noite. Aí, com muito sacrifício, minha mãe conseguiu uma vaga no centro de reabilitação. Esse é o CAPS, né? CAPS, né? É o centro de alguma coisa, eu não sei as siglas, né? Mas aí eu era o único que tinha esse, esse, esse tinha que se tratar disso, né? Tinha que devolver o remédio e diminuindo ele, cortando. Só que esse procedimento de você cortar o remédio e aí eles vão ter que dar outro remédio para você para você se adaptar com outro remédio para conseguir gradativamente cortar esse remédio. E foi muito
difícil. Infelizmente eu tive que voltar a tomar ele recentemente, porque eu tive uma crise de pânico com. Sim, aí eu tive que voltar. Foi um processo muito difícil, né? Mas tive que voltar recentemente a tomar esse que eu não gosto, que é o Rivotril. Tem gente que toma, diz que vai tomar o resto da vida, mas eu não aceito, né? Eu não aceito. Esse remédio, ele meio que me deixa lerdo, né? E eu quero sempre estar em estado de alerta, porque pode acontecer uma emergência e aí, né? Eu não ter velocidade de processar alguma coisa. É por isso que eu não gosto de tomar ele, mas quando eu consegui um psiquiatra novo, né? Porque posto de saúde, como eu disse, é uma merda por aqui. Eu não sei porque tem tanta gente se formando nisso, mas tem pouco aqui. Os bons tem que pagar. E as consultas são muito caras. Não cabe no bolso da gente. A gente tem que esperar pelo governo. Aí eu consegui sair. Uma doutora muito boa, já trabalhava há muito tempo na área, ela já estava perto de se aposentar já. Ela disse que ia fazer de tudo para conseguir tirar o Rivotril da. Como é que se diz, né? Do meu cardápio de medicamentos, Entendi. vamos assim dizer, né? É, Aí ela conseguiu. Eu comecei a tomar um alprazolam, coisinha mais fraquinha, de 2 miligramas para 1,5, de 1,5 para 5, 0,5 e 0,5 para 0,25. E aí eu fiquei tomando. Essa doutora se aposentou, o que cagou o meu tratamento todinho, porque o posto fez a conquista de perder todos os arquivos que tinha, né? Todo o laudo, tudo que tinha escrito, tudo que a doutora tinha escrito, o posto perdeu na que transferência. E não conveniente, tem. não acha? Aí vai ter que começar tudo do zero. E isso, meu Deus do céu, começar do zero, contar tudo de novo, de cabo a rabo, cada sessão, esperar esse tempo todo de novo para conseguir fazer isso, né? Mas beleza, vamos lá, consegui. Aí eu, graças a Deus, meu pai tem um amigo que é das antigas já, que ele trabalha que ele é clínico geral, ele trabalha nisso, ele já foi de tudo ele. Já foi legista, já foi psiquiatra, já foi de tudo. Trabalhou até naquele centro onde eles acolhem as pessoas que têm surto mesmo, sabe? Aquele surto de loucura mesmo, de quebrar, de matar, de 6 pessoas segurar ela, sabe? Pronto, ele trabalhava nisso. Acaba super calmo. Gente muito boa ele. Aí ele disse assim, ó, esse medicamento aí que você tá tomando, ele é muito fraco. Você pode até tomar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, uma semana, 2 semanas, assim. Depois você toma 2 dias sim, um dia não. Tipo, desmamando, aquele tipo de desmame mesmo, bem devagarzinho. Consegui sair, né? Só que eu acho que desse tempo pra cá eu tive algum estresse, alguma coisa que aumentou isso, né? Sei lá o que foi. Depois da pandemia, pronto, depois da pandemia teve um boom, né? Que muita gente teve ansiedade. O canal do YouTube, meu Deus do céu. Todo canal quase todo canal do YouTube tinha alguém falando em como controlar a ansiedade em casa, sem medicamento, vendendo produtos, vendendo aula de mindfulness, sei lá o que diabo é isso, de como controlar em casa, se não pode não medicamentoso. Eu não acredito nisso não. Não acredito nisso não. Né?
E é sempre super caro. R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Ah, mas você tem acesso a 2, 3 anos, mas qual brasileiro que mora de aluguel com a família vai ter R$ 2.000, R$ 3.000 para conseguir fazer um tratamento assim, desse tipo? Pode pegar. Exatamente, né? O brasileiro, Então, a maioria das pessoas, inclusive eu comentei no episódio anterior, Salomão, que o Brasil, ele atualmente, ele é número um em número de pessoas que têm ansiedade. E a maioria das pessoas, a grande maioria são pessoas de baixa renda, pessoas da classe média, da classe baixa, né? Então eu acho engraçado que a ansiedade só é uma doença discutida quando acontece com algum famoso, com algum rico e tudo mais. Tem aquele Paulo Musi, por exemplo, comenta, fala tanto sobre como superar a ansiedade. Ele não tem ansiedade, aquele cara não vive, como não sabe como é você ter ansiedade. Aí ele fala, não é que você tem que ter uma rotina, assim, é uma rotina que você mesmo tem que construir ou é uma rotina que é imposta para você? Por exemplo, uma rotina que é imposta para você, onde você não um tipo de rotina em que você é obrigado a ter que fazer e não aquela rotina que você mesmo escolheu fazer, ela acaba meio que gerando a tua ansiedade, cara. Porque você vai ter que estar o tempo todo, não, tem que fazer isso, porque é no momento certo, porque eu serei cobrado, entendeu? E isso gera ansiedade. O brasileiro médio, cara, como tu falou, o brasileiro médio, o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente pega, é quase atualmente mais, acho que eu digo uns 70, 80% é só para comprar comida. O que sobra é para pagar a conta, é para comprar alguma coisa, tipo, que a gente precisa, uma roupa, sapato, alguma coisa do tipo assim. E ainda o que sobra, olhe lá, possa ser para algum tipo de lazer. E quando a gente fala lazer, não é tipo o cara pegar, vou fazer uma reserva num hotel, num estado tal e viajar lá, não. É um lazer de tipo do cara ir para um bar, de cara ir para um cinema, de o cara ir pra, tipo, se o cara mora perto da praia, ir pra praia, mas no máximo, até pra ir pra praia tá caro, tá ligado? É tipo, eu só tô fazendo trazendo esses exemplos, mas o brasileiro médio, salário mínimo é 1.300 e pouco. E olhe lá, nem todo mundo ganha 1.300 e pouco. É o salário médio, mas quem é que ganha 1.300 e pouco? Tem gente que ganha muito menos, tá ligado? Mas pode continuar. então, cara, foi isso aí. Eu consegui sair de lá, fiz os, fiz o possível, o tratamento possível. A doutora se aposentou. Era uma doutora muito boa, mas se aposentou. Fazer o quê, né? Chegou a hora dela de curtir a vida. Curtir a aposentadoria, né? Aí os documentos se perderam no meio do caminho. Não sei, eu acho que eles jogaram fora todos, né? Papel, joga fora essa merda. Aí não são eles que estão passando por isso. E eu vou ter que, depois de todo Ó, esse tá tempo. baixo, tua voz tá meio baixa, Salomão. Ah, sim. Tá Pronto, melhor? pronto, melhorou. Tá melhor, tá melhor. Ah, sim. Aí perdeu os documentos, a doutora se aposentou, vai ter que fazer tudo do zero de novo, né? Depois da pandemia aí piorou, porque a pandemia deixou a gente com medo. Medo excessivo mesmo, até porque, porra, uma doença que para o sistema respiratório é foda, né? Eu lembro que foi difícil pra caramba, a gente ainda trabalhou na pandemia, conseguiu Foi, trabalhar na pandemia. foi. Não, a gente, acho que a gente foi contaminado, mas a gente não pegou aquela perigosa, né? Aquela que você vai ser entubado, não. A gente pegou aquela que, porra, ficou sem cheiro ali, ficou sem gosto, tal, É. né? Não, Eu acho que eu não, nem sei ainda se eu peguei, tá ligado? Eu só sei que eu só vim ficar doente. Eu só vim ficar doente depois quando já tava diminuindo, tá ligado? Eu fiquei sei. 2 anos tranquilo, tá ligado? Às vezes a gente parava, tipo, eita, pô, será que eu tô sentindo cheiro? Eu tô sentindo um pouco de fraqueza. Aí o cara, a primeira coisa que o cara faz é ver se ele tá sentindo gosto.
ver se ele tá sentindo o cheiro das coisas, né? Mas E comigo só foi, graças a Deus, foi ok. é que tem problema, tem outros problemas de saúde que também dá a mesma coisa, tá ligado? Você não sente cheiro nem gosto. Pode ser, não ser Covid, né? Mas beleza, a gente passou um medo da porra nesse tempo aí. Eu lembro que muita gente tipo, tava em alta pesquisa de como controlar a ansiedade porque tava foda. Tinha gente achando que tava morrendo dentro de casa. As UPA tava lotada porque o povo sentia falta de ar, mas era falta de ar relacionada à ansiedade, não à doença, né? Muita gente mesmo, muito. Aí, deixa eu ver. É, eu continuo tomando os medicamentos antigos que a doutora passou, né? O tratamento antigo. Agora voltei com esse outro que eu não gosto. Que se Deus quiser eu vou conseguir um psiquiatra bom para conseguir tirar esse medicamento ou diminuir ele ao ponto de ser quase nada no sangue, né? Eu fiquei impressionado que tinha youtuber, cara. Tem youtuber que tá se tratando disso há 30 anos, velho. Tipo, há É, 30 tá vendo? anos o cara tá com medicamento que. E você olha assim, olhava aparentemente, né, assim, por fora, né? Como se fosse a capa do livro. O youtuber, a capa do livro, ele tava super de boa, dava risada, xingava, tinha os momentos dele, mas depois ele, de um tempo, ele disse lá que ele tomava tal medicação que eu também tomava. Eu passei por essa medicação e ele disse que tá tomando há mais de 30 anos e tá começando a sair e fazer essa terapia cognitivo-comportamental, que o Brasil já era para ter isso, né? Uhum. Já era para ser aplicado na medicina brasileira isso, mas o Brasil caga para isso, né, velho? É, A caga gente pra vê aí, muitas coisas. só quem é cego não vê o que acontece no BR, né, velho? É. O desvio de dinheiro, as inflações, os negócios. Eu vi, porra, jogo eletrônico sendo caro. Você tá pagando uma coisa que não é física e ela tá cara pra caramba. Duplicou o É. preço. A Somente um isso. preço. Tipo, o negócio que tava R$ 20 tá a R$ 45. É foda. Enquanto isso, as ruas aqui afundam, né? O sistema de fornecimento de energia é uma merda. Fornecimento de água é uma porcaria. E o sistema de saúde, o único que a gente tem, é uma bosta também, né? É foda, e tem que aceitar. Vai fazer o quê? Não tem dinheiro pra sair dessa porra aqui. Tem que ficar aqui. Tem que segurar o rock, né? Tem que pedir muito a Deus, tem que se apegar muito a Deus pra conseguir sair dessa sem fazer uma merda. É isso, né? Bem, é isso mesmo. Essa foi a apresentação de Salomão. Ele aqui te explicou como é ter ansiedade na visão dele, uma parte dos perrengues, como foi descobrir a ansiedade, como foi tendo que conviver isso. Eu acho que essa seria a primeira parte desse podcast ficou muito bem feito, porque Salomão falou muito bem, falou pontos muito importantes que a gente é, vai mais explorar na segunda parte, entendeu? Então aqui a gente fecha essa primeira parte com a apresentação de Salomão, a explicação dele na visão dele o que é ansiedade e como é passar por isso, beleza? Beleza.
Bom, nessa segunda parte aqui a gente vai comentar como é ter ansiedade e ter que fazer, ter que, ter que fazer hábitos não, seria ter rotinas, como é ter ansiedade e mesmo assim ainda ter que ter que fazer uma rotina que para algumas pessoas é comum, fazer coisas que para algumas pessoas pode ser comum, como por exemplo pegar o ônibus, andar de carro, fazer algum tipo de trabalho, ir para algum determinado local e que para quem tem ansiedade fazer esses tipos de coisas pode ser não só isso, mas outras coisas possa ter uma dificuldade. Então, a dificuldade, não só a dificuldade, mas também gerar mais, piorar mais a situação ainda da ansiedade. Então, vamos começar aqui pelo primeiro ponto que Salomão tinha apresentado quando ele descobriu que era ansiedade, sobre a questão dele ter que frequentar a escola. E também comigo, quando eu descobri a ansiedade, eu comecei a minha ansiedade começou a piorar, também foi na época do colégio, e também tive muita dificuldade para ir para o colégio, tendo ansiedade, entendeu? Então, isso atrapalha em vários fatores, desde como você vai para o colégio, desde a vontade de você ter que ir para o colégio, a dificuldade de ter que aprender uma matéria, porque ter ansiedade também atrapalha nos seus estudos, a dificuldade de se alimentar, entendeu? Então, por isso que tem muita gente, muitas pessoas que têm ansiedade que são abaixo do peso ideal, entendeu? Então, a gente vai decorrer por isso. Vamos começar logo com o Salomão, que entende um pouco melhor, porque ele teve um pouco mais de experiências com isso. De, na sua visão, Salomão, como era ter que ir para o colégio? Eu quero que você explique de uma maneira melhor. Como era ter que ir para o colégio, ter que estudar, ter que almoçar, ou sei lá, lanchar. Como era ir para o colégio mesmo tendo ansiedade, e como isso lhe atrapalhava nesses momentos, nessa rotina, que para muitas pessoas, com certeza, é um hábito muito comum ter que ir para o colégio, é uma obrigação do aluno, uma obrigação da criança ter que ir para o colégio, aprender essas coisas. Então, é uma coisa tão comum e que para uma pessoa que tem ansiedade se torna um desafio, na verdade. Pode explicar aí, por favor? O colégio com ansiedade era difícil, lógico, que era difícil. Às vezes eu queria voltar do portão, quando meu pai me deixava lá na porta, às vezes eu queria, tem vezes que eu já voltei, né? Que eu já voltei, não conseguia. Batia, sei lá, a hora do lanche, puta merda, velho. Dava tudo na pessoa. Em questão de concentração, de prestar atenção em uma matéria, era muito difícil também, né? Você se sentir mal no meio de uma aula assim, você não absorvia quase nada da matéria que você estava estudando. Por isso que minha nota era bem média mesmo, às vezes muito abaixo. Tem vezes que eu até desistia, porque era realmente chato, muito chato passar por aquilo ali. E também a dificuldade até do cara se locomover pro local, né? Também até a É, dificuldade. Tu teve algum problema assim na questão de se alimentar ou alguma coisa do tipo? Porque eu tenho. Quando eu fui me explicar a minha parte aí, eu vou explicar melhor, eu vou aprofundar melhor nisso daí. Mas na questão de se alimentar, essas coisas assim, tu teve alguma dificuldade? E também na questão do meio social assim, tipo, por ter ansiedade. Eu sei que tu já tinha alguns colegas, mas tipo, para fazer novas amizades, foi também difícil também? fazer novas amizades eu até desistia quando a pessoa vinha. Quando eu entendia, interpretava mal a pessoa, né? Às vezes a pessoa não tá num dia bom e você tenta falar e ela é bem grossa, vamos dizer assim, com você, né? Bem pá. Aí eu desistia, velho. De primeira já criava raiva dessa pessoa, já não queria mais falar. E aconteceu muito, tá ligado? A pessoa vir, eu ir falar com a pessoa, assim, pô, aquela pessoa é legal, vou lá falar, e pô, o papo meio.
sei lá, como se tivesse não colasse. Aí eu já criava raiva daquela pessoa. Por isso que eu só tinha vocês mesmo lá, pô. Os velhos, né? Na questão de alimentação, cara, eu gostava muito de comer, né? Eu gostava do almoço, até que eu dizia a tu, se tu não fosse comer tua parte, podia passar pro meu prato que eu comia, velho. Mas tu tinha dificuldade. Eu lembro que tu tinha dificuldade pra comer, né? Tinha, Mas às tinha. vezes tu nem comia. Tinha vez que eu nem conseguia comer. E isso tem a ver com o episódio passado que eu falava, que eu falei com o Douglas, sobre a questão de tipo, até eu tive que mudar a é, minha, como é, eu tive que mudar minha rotina de alimentação, tá ligado? Tive que mudar minha rotina de alimentação, eu deixei de comer mais fritura, essas coisas gordurosas, comida mais enlatada, essas coisas assim. Não só por uma questão de saúde, mas tipo, toda vez que eu comia esses tipos de comida industrializada, eu ficava mal e vomitava. E como eu tenho pavor de vômito, de querer vomitar, essas coisas assim, e isso é o que gerou minha ansiedade no começo. Eu não conseguia comer, muitas vezes eu não conseguia alimentar, entendeu? Então eu Lembro só, dessa é, parte só, mesmo. é, eu só consigo me alimentar bem quando eu como alguma verdura, quando eu como fruta, comidas sem muito óleo, essas coisas assim. E agora explicando minha parte sobre ter que ir para o colégio, tendo ansiedade. Como eu tinha falado no episódio anterior, foi na época do colégio que eu descobri que eu tinha ansiedade, foi na época do colégio em que a ansiedade ela apareceu na sua forma mais alta, né? Então, primeiro a dificuldade que eu tinha era de me locomover até o colégio. Então você acorda de boa, mas não dá 2 minutos você já tá com ansiedade. Então eu ficava no banheiro tomando banho, tentando passar, tá ligado? Fazendo aquele mantra mental, tipo, pô, vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Coisa que eu expliquei também no episódio passado. Tu Então, tinha, escutava as notícias do Alborguete pra dar uma aliviada. né? Pra quem não sabe, pessoal, nessa época, isso já foi mais no terceiro ano. Eu ligava toda manhã, tá ligado? Eu ligava e eu botava um episódio completo que tinha do programa do saudoso Alborguete. E eu escutava, tá ligado? Pra tentar dar uma distraída. Inclusive foi lá onde eu analisei muitas coisas, inclusive muitas coisas que estão acontecendo na política atual, na nossa sociedade atual. O Alborguete, lá em 2006, 2007, ele já denunciava, Ele já já abordava isso. reclamava, já avisava, né? Então você vê como o cara era na frente. Então, por causa disso, eu gostava muito de ver os episódios gravados dele. Então isso me ajudava um pouco, né? Então, mas tinha essa dificuldade. Eu chegava na escola, aí eu chegava muito cedo, porque era o tempo de eu dar uma relaxada, dar uma descansada, me acostumar com o ambiente, né? E você sabe, a escola quem tem ansiedade também acaba decorrendo tendo outros problemas também, não só a depressão, mas também claustrofobia, outros tipos de fobia, inclusive eu adquiri claustrofobia também, então não consigo ficar muito tempo em ambientes fechados com muitas pessoas. E a escola é um ambiente fechado com muitas pessoas, então imagine você não gostar de ficar num ambiente fechado com muitas pessoas durante 9 horas, durante 5 dias, durante um ano, tá ligado? Então, ou três, na verdade, durante 3 anos. Então, foi um desafio, né? Então, eu tinha que fazer todo esse aparato e mesmo assim na primeira, na segunda aula, eu ainda tinha que me controlar mais, descansar, para ver se eu me liberava mais. Aí até a terceira para quarta aula eu já estava mais aliviado, mais tranquilo. Aí eu conseguia frequentar as aulas, entender as aulas, mas quando batia ansiedade no meio de uma aula, que nem tu falou, eu não conseguia absorver a matéria. Então muitas vezes eu tinha dificuldade de estudar, dessas coisas assim, em uma matéria, muitas vezes por causa da ansiedade, entendeu? Então eu também tive muito problema com dificuldade de comer, porque como eu tinha esse pavor de vomitar,
Eu às vezes não tomava Ele. café, não conseguia almoçar, almoçava pouca coisa. Eu só acho que eu sou, como eu falei para Douglas, eu só comecei a me acostumar de verdade no terceiro ano, né? E foi quando eu começava a almoçar mais. Mas, pô, no primeiro e no segundo ano, o Salomão que me conhece, eu pesava já 40 quilos, tá ligado? Então, porque eu tinha essa dificuldade de almoçar, de comer, de não querer comer, essas coisas assim. Isso afetava muito a minha mente, nessas coisas assim. Então, tinha essa dificuldade, para largar era mais tranquilo, mas também tinha a questão da violência, então isso também gera ansiedade. Para mim foi isso. Isso, por mais que tenha acontecido há 7 anos atrás, que é quando eu saí do colégio, ainda me afeta nos dias de hoje. Por exemplo, essa semana agora, semana passada, eu iniciei minha entrada na faculdade. Graças a Deus eu consegui, foi uma coisa que eu batalhei muito para poder fazer. E eu mesmo assim eu consegui entrar. Então eu tenho até explicar. Quando eu fui fazer o Enem, eu tive uma crise de ansiedade, mas não pela prova do Enem, de tipo, porra, a prova do Enem vai ser difícil. Não. Foi pelo fato de eu ter que ir para a prova do Enem, de ter que ficar quanto é mais ou menos umas 4, 5 ou 6 horas, ter que ficar 5, 6 horas no ambiente fechado, cheio de pessoas e tudo mais. E isso me afetou. Então eu tive que muito me concentrar muito, de tipo, tenho que me concentrar bem, porque eu não quero que esse momento de ansiedade me afete na questão de eu fazer a prova do Enem e ter essa dificuldade e isso afetar na minha nota e eu não consigo entrar na universidade, entendeu? Então no primeiro dia eu tive um pouco disso, mas no segundo dia eu fiquei, graças a Deus eu consegui me controlar mais e fazer um pouco melhor. Mas quando eu fui no primeiro dia, eu já estava muito nervoso, mas eu fui sempre tentando me soltar um Segurar, pouco né? mais, me segurar mais, tentar me soltar mais, socializar mais, inclusive na faculdade. Ainda bem eu tô conseguindo me socializar mais com o pessoal, porque querendo ou não, faculdade é diferente de colégio, né? No colégio você, além de ter que ir de uniforme, você tem que fazer um aparato de regras que você tem que cumprir, um aparato de Realmente. coisas, de deveres que você tem que fazer na faculdade. Por ser um lugar onde você tá lá, não por obrigação e sim porque você quer, você tem um pouco mais de liberdade, né? É. Mas mesmo assim eu ainda tenho uma dificuldade, inclusive como eu já falei, eu tenho dificuldade de andar de ônibus. Então toda vez que eu tenho que acordar cedo para pegar o ônibus é muito ruim, muito ruim. Vem aquela ansiedade com enjoo, então você fica meio tonto, o corpo vai ficando um pouco cansado porque o cara acorda cedo, essas coisas assim. Então é uma dificuldade que é meio difícil, ainda tô tentando superar. Eu ainda tô naquele mantra de tipo, pô, uma hora ou outra, pô, eu vou criar, vou ter que ter essa rotina de ter que acordar cedo, de ter que ir pra faculdade estudar. Então, uma hora ou outra, eu vou ter que, meu corpo naturalmente vai se acostumar, assim como ele se acostumou no colégio, né? E ele É. vai, tipo, vou acordar de boa, vai chegar um dia que eu vou acordar de boa, vou conseguir fazer, tá ligado? E tudo mais. Mas eu sei que no fundo ainda vai ter dias que eu ainda vou acordar, vou ter ansiedade, vai ter esse problema. Mas eu tenho que ainda, mesmo assim, eu tenho que estar seguindo em frente, não podendo ter que desistir. É. E É. eu só tenho essa dificuldade quando eu vou para a faculdade, na verdade, né? Quando eu tô voltando, eu já tô mais tranquilo, eu consigo pegar o ônibus pode estar cheio, quente, balançando. Eu não vai bater o enjoo da ansiedade. Mas É porque do caminho de ida é a, um vo- problema. a volta é mais E tranquila. Você acha que você na sabe volta é que vai mais chegar, tranquilo. Porque você você. sabe que vai fazer Exatamente. Você sabe que você vai chegar em casa, você vai poder descansar, tomar um banho, né? Descansar, né? Dormir se quiser. Mas na ida não, na ida é outra história. você sabe que vai Então acontecer. você vê um negócio que aconteceu comigo há quase 10 anos, ainda no colégio, tá até hoje, eu ainda carrego essas sequelas, é claro, às vezes no alto, às vezes no baixo. O meu amigo Douglas, no episódio anterior, não sei se tu conseguiu escutar, Salomão, ele fala que ele até hoje não consegue andar nem de carro nem de ônibus, ainda ele tá tentando superar isso, eu dei até uns conselhos para ele. E
Pô, até ele contou que uma vez ele pegou um ônibus com o pai dele e ele não conseguiu, conseguiu prosseguir o ônibus. Ele teve que descer na próxima parada. Tipo, ele só andou Hum, uns 100 metros e desceu porque o cara não aguentou, cara. Então ainda é uma dificuldade. Para algumas pessoas tem esse problema de pegar um ônibus, ou pegar metrô, ou andar de carro, porque são ambientes fechados. Você não vai andar exatamente, se você nunca vai andar no asfalto liso, então sempre vai balançar, o carro vai para esquerda, vai para direita, entendeu? Então vai ter tudo isso daí. entendi. Não sei se tu tem também essa dificuldade, Salomão também, Não mas tenho comigo, muita, mas tem. comigo às vezes tem, cara, comigo às vezes tem, mas tem isso daí. E agora a gente falou sobre essa questão dos estudos, né, de como é ir para o colégio. E na questão de trabalho, Salomão, tu teve alguma dificuldade na questão de trabalho? Teve algum problema no trabalho sobre ansiedade? Ou se tu perdeu algum trabalho por causa da ansiedade? Pode falar aí. Cara, questão de trabalho no atual, eu não tenho problema nenhum, né? Eu já me acostumei com o trabalho, tal, mas eu já trabalhei no canto que eu acho que a questão não foi nem ansiedade, né? A questão não foi nem ansiedade, a questão foi que não tinha um time coordenado ali, né? De 15 pessoas que trabalhavam, só duas queriam realmente lhe ajudar. As outras queriam que você saísse, talvez para colocar outros amigos, né? Tipo, abrir uma vaga, chama um amigo, faz aquela velha peixada, né? E a administração também do meu turno, pelo menos, a administração era horrível. Era horrível. Era, era como se fosse um abuso de reclamação, entendeu? Saber reclamar com um funcionário, assim, chamar a atenção é uma coisa. Agora, escrachar funcionário na frente de outro funcionário ou na frente de cliente, já para mim já era demais. Então, para não fazer nenhuma burrada, eu pedi demissão, né? Mas no trabalho atual eu tô tranquilo, por enquanto, né? Por enquanto tô tranquilo. Vou embora, às vezes mudo o turno, mas eu vou. Às vezes tenho crise de ansiedade sim no trabalho. Às vezes estou lá no balcão de atendimento, começa a dar falta de ar, a dar tremedeira no corpo, né? Tremor, o famoso tremor, que muita gente sente, dor no coração, que não é no coração, parece que é no coração, né? No peito, dá uma furada. Você, putz, fudeu, vou ter um infarto aqui, mas não. É a ansiedade se manifestando ali naquele momento. Não tem gatilho, cara. Não tem momento certo para ela aparecer, tá? Sabe? Ela aparece de surpresa. Não tem essa tipo, vou me preparar aqui de 3 horas da tarde ela vai aparecer. Não. Ela pode aparecer de 2 horas da manhã, você pode acordar em 2 horas da manhã achando que vai morrer. Você pode acordar de 5 horas da manhã, você pode estar no momento mais feliz da sua vida e ela bate e tem que aguentar, né? Geralmente meia hora, 15 minutos, algumas vezes são muito, muito leves, assim, 2 minutos, 3 minutos você já consegue segurar, mas tem umas que são muito fortes mesmo, que demora meia hora, 45 minutos, por aí. Tem vezes que dura até mais. Mas é chato. Mas em questão de trabalho eu me saio até legal, né? Por enquanto nesse, né? Se eu mudar de trabalho, aí vai ser outra história. Vai ter que se passar, se adaptar aos funcionários, ao patrão, né? Porque tem isso. Todo canto vai ter. Todo canto vai ter um funcionário que vai querer lhe atrasar e vai ter um patrão que vai querer tirar a graça com a sua cara. Outros não, né? No meu Isso é caso, tá, verdade. tá tranquilo. No meu caso, tá tranquilo. Então quer Por dizer, no enquanto. momento, é, então quer dizer, no momento tu tá adaptado ao ambiente e tu tá mais Sim, confortável ao ambiente, né? Sim, é. entendi.
Comigo, eu e Salomão, a gente trabalhou junto, a gente conseguiu trabalhar junto nessa empresa aí que Salomão tá no momento. E eu tenho que admitir que no começo, para mim, eu tive alguns momentos de ansiedade, mas nada ao ponto de ser tão ruim como foi na época do colégio. Teve outras vezes que sim, eu tive momentos de ansiedade. Acho que foi, não sei se foi uma parte de um começo, nem tanto no começo, mas foi um pouco depois, que é quando a gente estava fazendo alguns trabalhos. Esses trabalhos que a gente tem no começo do ano, de ter muito cliente, muito pedido, muita demanda, acaba meio É, que tipo enchendo muito o local. E é nem pelo espaço ser claustrofóbico, e sim mais pela exigência, né? O cliente está o tempo todo no seu pé lá, exigindo, exigindo, exigindo. Ele não entende que você não tem um sistema, que você vai estar fazendo tudo no manual, de que tudo que você tá fazendo, você vai ter que ir lá pegar, verificar e tudo mais, né? E são muitos é, pedidos, muitas coisas, né? E tudo mais. Isso acaba gerando um pouco de ansiedade. Não me afetou muito, porque eu estava numa época que eu estava tão cansado fisicamente que eu acho que a ansiedade nem batia tanto. Era mais um cansaço, um burnout, né, assim, por assim dizer. Mas eu agradecia hum, muito porque era só um período de um mês, no máximo, no máximo, no máximo. E aquele jogo de cintura, né? Você o tempo todo tendo que agradar o cliente de uma maneira que nem que você saia por baixo no meio de uma discussão e que nem que ele se saia ofendido, né? Para que ele não é, fique depois do seu pé, né? Então, não, mas eu tive alguns momentos, inclusive foi quando eu pegava uns turnos de manhã, é, era meio ruim, era meio chato, tá ligado? Assim, teve uma época que eu trabalhei o dia todo, também foi meio chatinho assim, né? Nessas coisas, às vezes o cara não tem ninguém lá para o cara auxiliar o cara, às vezes dá uma dor de barriga, uma dor de cabeça, um enjoo, essas coisas assim. Então, eu sempre carrego comigo até hoje. Foi por causa da época do trabalho, foi por causa do trabalho. Eu sempre carrego comigo remédio para dor de cabeça, para não ter problema, remédio para enjoo eu, também para tá passando mal, remédio para dor de barriga também para o cara não tá que tá passando mal. E a gente vive num lugar onde o clima não favorece a gente que tem ansiedade, cara, porque quem tem não ansiedade é favorável. não dá, por exemplo, quem tem ansiedade, ele vai ficar um pouco mais confortável em ambientes mais refrescados, ambientes mais frios, porque o corpo do cara tá um pouco mais frio e, tipo, não tem aquele o coração bobeia menos, essas coisas assim. Então, quando tu tá num ambiente quente, o coração bobeia mais, a mente vai a mil. Biologicamente, seu corpo ele fica mais estressado porque ele está trabalhando mais, ele tem que estar o tempo todo tem que estar se resfriando, então suando, e isso piora. Então, imagine você tá lá 8 horas da manhã, um calor de rachar, tendo ansiedade, mas tendo calor e tendo que passar, é um monte de coisa, é uma loucura do caramba, tá ligado? Então, por causa Temos que disso, atender eu bem carrego, ignorante, eu carrego cliente remédios. ignorante. Hum. Tendo que atender bem os clientes ignorantes, né, velho? Ah, Tem isso também. exatamente. Você pegou um ponto, né, que também é o próprio cliente. Eu nunca tive problema de ansiedade com o cliente em si, é mais foi o estresse mesmo. Mas aí, isso daí já é uma pauta, poderia ser uma pauta para outro tipo de podcast sobre, sei lá, algum problema com trabalhar com o Olha, público, essas coisas assim. Mas é, não tive muito problema com ansiedade, assim como tu na questão de trabalho, graças a Deus. Foi um tempo que eu comecei a trabalhar, eu tinha tirado um tempo da minha vida de 2 anos, assim, ficando em casa, descansando. Descansando entre aspas, né? Em casa só, meio que de pô, bobeira. E esse tempo, assim, meio que repouso em casa, me ajudou um pouco mais a tentar superar a ansiedade. Eu não sei se eu teria um pouco mais de controle na ansiedade hoje em dia, se eu tivesse saído diretamente do colégio, ter ido diretamente para o trabalho, de alguma coisa do tipo, alguma coisa que mudasse muito minha rotina e fizesse com que a ansiedade voltasse com força, essas coisas assim, eu não sei. Mas quem sabe, né? Quem sabe, né? Então, no âmbito de trabalho, nem eu nem Salomão a gente teve muito problema nessas coisas assim, às vezes batia, mas até o momento, Salomão, como o Salomão falou,
ele tá mais adaptado ao ambiente. E o que ajuda o cara a não a não sucumbir à ansiedade, a ter que sobreviver um pouco mais na ansiedade, é muitas vezes o cara se adaptar ao ambiente, como eu tinha falado, né? Eu acho que só vou parar de verdade a ter umas crises de ansiedade quando eu vou para a faculdade, só quando eu me adaptar, quando o meu corpo me adaptar a essa rotina de ter que ir, voltar, fazer essas coisas assim. Mas sobre na questão, eu acho que muita gente me perguntou porque que eu estou fazendo na faculdade, eu vou ter que fazer seminário. E se eu vou ter algum problema sobre apresentar seminário, essas coisas assim. E eu digo uma coisa para vocês: tem muitas pessoas que têm ansiedade, têm dificuldade também de falar em público. E o que tá me ajudando. E eu não tenho, por incrível que pareça, eu não tenho. Atualmente eu não tô com esse problema, graças a Deus eu não tô com esse problema. E o que me ajudou muito a meio que superar isso, ou meio que tipo me acostumar com isso, não ter problema com isso, na verdade, não ter problema com isso, é o fato de eu ter trabalhado com o público, né? Então todo dia eu tenho que falar com várias pessoas diferentes, essas coisas assim. E não só isso, ter essa experiência de ter um canal no YouTube, de ter uma experiência num canal no YouTube, de falar para várias pessoas, e esse meu vídeo tá na internet e literalmente milhões, bilhões de pessoas, qualquer pessoa do mundo pode ver. Isso me ajudou muito a conseguir falar em público, essas coisas assim. Então, para mim, eu tenho, mesmo tendo ansiedade, eu não tenho dificuldade em falar em público. Não que eu, tipo, me joga aí sei lá, no estádio de futebol e eu mande falar para um monte de gente, eu não vou ter um problema. Sim, eu vou ter alguma dificuldade, eu vou ficar ansioso para falar com um monte de gente. Mas se for para apresentar um seminário, alguma coisa do tipo assim, eu vou estar um pouco mais à vontade, na verdade, né? Então, nisso, eu acho que nessa segunda parte se encerrou bem essa segunda parte aqui desse episódio desse podcast, não foi? Foi. Bom, iniciando aqui a terceira parte do podcast, a gente vai discutir uma coisa sobre a nossa relação de amizade e como isso pode ajudar a superar a ansiedade. Antes, no episódio anterior, no primeiro episódio com o Douglas, a gente discutiu algumas coisas de que pode ajudar a gente a superar a ansiedade, criar uma boa rotina, tipo uma rotina de exercícios, de praticar esporte, de ter uma boa alimentação, né? Essas coisas assim vai ajudar bastante a pessoa a superar aos poucos essa ansiedade, diminuindo aos poucos. Então, em vez do cara ter uma crise todo santo dia, ou ter uma crise muito grande, ao ponto do cara ter que se trancar dentro de casa, essas coisas assim, não querer sair, praticar essa rotina de saudável que a gente constrói com o tempo, ajuda a gente em várias coisas para superar a ansiedade e a gente poder voltar a fazer coisas que para muitas pessoas é comum. E uma delas é sim ter uma boa amizade. Inclusive foi na época do colégio que eu conheci Salomão, e foi na época do colégio que Salomão me apresentou e explicou quando eu falei que eu estava mal, que eu estava me sentindo muito ruim, eu nem sabia o que era ansiedade. Foi quando Salomão falou: bicho, o que tu tem, eu tenho também, que é a ansiedade. Então, Salomão, fala aí pro pessoal como foi essa tua relação de amizade e como isso lhe ajudou a superar aos poucos a ansiedade. Relação de amizade com a ansiedade é bom porque você esquece um pouco, né? Desparece um pouco desse transtorno. A gente brinca com isso também, né? Faz piada com esse tipo de coisa e consegue fugir por um tempo disso, né? Consegue aguentar esse tempo, que foi o caso da escola.
se não tivesse amigo para discutir tal coisa, para brincar, eu acho que seria 10 vezes mais difícil conseguir sobreviver àquele ambiente ali. Porque realmente foi foda. Eu lembro que tu ia até sair do colégio, ia mudar de colégio, mas não conseguisse. No segundo ano, né? Tu não Foi, tava foi. aguentando. Tava mais Foi. aguentando o colégio e foi pra outro. Mas não deu. Infelizmente não deu. Foi, eu acho que foi, sei lá, uma interferência divina, eu não sei se seu caso poderia que se eu saísse, poderia piorar a situação, tá ligado? Então eu acho que pode ter sido alguma interferência divina de Deus ter dito, fica aí que as coisas vão melhorar. Então se acostuma que as coisas vão melhorar. É, até porque tu conseguisse mais amigos. Tu conseguisse mais amigos no segundo ano, né? Foi, Já, isso ajudou muito. já eu não tinha muita amizade no segundo ano, porque os caras não era muito fazer amizade, não. Era mais eu e tu, e quando o Matheus, o Ismael também saíram do colégio, aí ficou mais, Daniel também, ficou mais eu, Foi só difícil. eu mesmo, tá ligado? Porque antes era nós Foi cinco, tá difícil. ligado? Aí, aí é foda. Foi foda essa época daí. Aí Foi, depois a gente acho. conheceu o Fábio, conheceu o Arthur, né? Dava pra zoar, era mais boa. Aí a gente conseguiu. Mas foi uma época difícil. Foi. Isso foi, pelo menos ajudou muito, né? Pra quem tá escutando aqui esse episódio, você pode escutar um barulho de chuva ao fundo, é porque agora tá chovendo aqui, mas não tem problema não. Eu vou tentar resolver esse barulho, mas acho que mesmo assim ainda vai ficar o barulho da chuva. É comigo, Salomão, foi a mesma coisa. Inclusive, foi tu que me ajudou muito na época. Eu tenho que agradecer muito a tu, principalmente na época do primeiro ano. Foi quando eu tive. Isso foi já para metade, a metade do primeiro ano até o final. Foi tentando entender o que é ter ansiedade e tudo mais. Inclusive, eu fiquei por um tempo sem ir para o colégio. Eu Foi, fiquei uma semana sem ir para o colégio, não foi? teve uma professora que te ajudou aí também, te aconselhou uns negócios. Professora de biologia, Foi, não foi? foi, uma, não me lembro se foi Silvane, não. Foi a professora Adriana, que é professora de história, ela me ajudou um pouco quando eu fui pegar um ônibus, ela pediu para eu aprender a respirar melhor, se controlar melhor, ter o hábito de começar a andar de ônibus, né? Também É. teve a professora Silvânia, também de biologia, ajudou um pouco, explicando, né? Pedindo, para eu ter uma alimentação melhor também. E eu acho que teve uma época, foi no segundo ano, tinha uma coordenadora lá, muita gente boa, e Eu ela, lembro. tudo mais, mas explicou minha situação, e ela me ajudou muito na época do colégio, tá ligado? Pra eu poder, tipo, quando eu tiver tendo um problema, eu fosse lá falar com ela, conversar com ela. Agora, infelizmente, eu não me lembro o nome dela, cara, mas eu tenho que agradecer muito na época do colégio, que ela me ajudou muito, muito, muito na época do colégio. Foi, eu lembro. Ela dava até caderno de desenho pra tu desenhar, não foi? Foi, ela me deu um Desenhava. caderno de desenho, mas A gente foi ainda na época. desenha, mas não naquele naipe, né? Não naquela disposição que a gente tinha de fazer as artes em tudo que era canto. Era. É, era isso mesmo, velho. Era isso mesmo, cara. E me lembro quando ela me deu esse caderno de desenho, foi na época que, em 2016, tava tendo um racionamento do caralho no governo, e a gente ganhou um caderninho pequeno, porque geralmente nas escolas Foi, públicas eles dão um caderno grande, né? A gente teve ganhou, uma baixa nesse material. a gente ganhou um caderno com papel reciclável e pequeno. Aí eu me lembro que ela me deu um caderno de desenho, era o maior e sem ser de papel reciclável, tá ligado? Foi bacana. Eu, inclusive, até fiz
Eu fiz uns desenhos pra ela até me pagou e tudo, tá ligado? E tudo mais. Foi, Era um desenho bem simples, ela me pagou e tudo. Razari. Foi na época que eu tava. Foi o segundo ano, foi a pior época, inclusive foi até a época da ocupação dos colégios e tudo mais. Pra mim foi uma época muito, muito merda no colégio. Muito merda mesmo. Mas, Não, graças aquela a época da ocupação foi horrível, velho. Deus, E a foi gente teve que pagar. A gente teve que pagar a aula de sábado, velho. Foi, e eu não fui não, Salomão, eu não fui não. Até hoje eu ainda comento com algumas pessoas que viveram naquela época. Eu Não sempre fui falo. nenhuma. Eu não fui também em nenhuma. Eu sabia que eu não iria reprovar, mas eu não tive interesse nenhum de nenhuma aula. Eu até falei desculpa aí aos professores e tudo mais, mas eu não vou para as aulas primeiramente porque eu não participei de nenhuma paralisação. Eu não, eu nem sequer participei da limpeza do colégio. Para quem não se lembra da época da paralisação, pessoal, que é deve ser um pouco mais novo que está escutando isso aqui. Teve uma época no governo de 2016, no período pós-impeachment de Dilma. Aí o Michel Temer entrou no poder e ele fez uns cortes de gastos no governo federal ao governos estaduais. E algumas pessoas, alguns professores, não só nível federal, mas também nível estadual, entraram em greve. Alguns, nem todos, eu acho que a maioria foi de humanas. E alguns alunos acabaram aderindo e invadindo as escolas, entendeu? Então eles fizeram a paralisação que não iriam ter aula e muitos alunos acabaram invadindo. E a gente sabe que isso teve muito dedo de partido político, essas coisas assim. Então não foi um movimento só de alunos. Tanto que no colégio da gente tinha pessoas de movimentos políticos e tudo mais de esquerda, ficaram o tempo lá. E nesse momento que eles ocuparam o colégio, eles depredaram, vandalizaram, destruíram o colégio, picharam, destruíram coisas, roubaram pertences de professores, de alunos que tinham lá no colégio. Em nenhum momento eu participei disso daí, em nenhum momento eu depredei, pichei, fiz alguma coisa lá. Esse Teve local. até boato que fizeram as salas de motel, né, velho? Foi uma nojeira por completo, né? Isso eu me lembro que também eles quebraram a caixa d'água da escola e Roubaram o retroprojetor, roubaram roubaram um monte de coisa. material de exposição. Fizeram, eles pintaram e bordaram, cara. E eu tenho certeza que a galera, boa parte da galera que fez isso, nem era aluno do colégio. Nem era. Era pessoal de fora, tá ligado? Que veio só pra destruir, vandalizar o local. E eu me lembro quando terminou essa paralisação que não deu em nada. A gente ficou no máximo uns 2 meses em casa. E não adiantou de nada. A gente só perdeu conteúdo, só perdeu tempo, né? E eles voltaram, né? Eles voltaram no colégio, eles se reuniram entre os professores, alunos, coordenadores e conversaram com todos os alunos e falaram: olha, a gente vai fazer um mutirão para limpar o local, para voltar a reformar o local. E naquele momento eu falei: eu não vou participar. Primeiramente porque eu não vandalizei, segundo porque eu não concordo com nada. Então, por eu não concordar e não ter participado, por que eu tenho que limpar? Chame o pessoal que veio e vandalizou para fazer isso. Mas ninguém tinha culhão de verdade, ou sei lá, conhecia o pessoal para chamar e fazer isso, né? Às vezes eles estavam até defendendo o povo que fez merda lá. Pra nos entregar, tá ligado? Pra não entregar. Exatamente. Realmente quem fez o trabalho pós a merda que fizeram foi quem não teve nada a ver. Foi tudo inocente. Os inocentes que fizeram a limpeza do trabalho dos nojentos. Teve que tirar do próprio bolso matéria de limpeza. Remover pichação, comprar tinta, pintar, comprar uma nova caixa d'água que roubaram a caixa d'água. Os caras quebraram a caixa d'água. Teve um problema de infiltração, tiveram que consertar. Por aí vai. Só foi uns causos que não tem nada a ver com esse episódio do podcast, não tem nada a ver com na questão de ansiedade. Que a gente só deu uma relembrada aqui. Como foi
imagina você ter ansiedade mesmo assim ter que conviver com isso, né? É meio chato, mas isso não me afetou na questão de ansiedade. Mas na questão da Cara, a amizade gente ajudou não trabalhou só eu. dois É, anos na outra do colégio e não usufruiu disso. Porque na época que for pronta, acabou o período da gente. Simplesmente foi isso. verdade, né, velho? A gente trabalhou Perdemos. para Foi. usufruir daquele espaço. É isso. É assim mesmo, né? Não tem problema não. Vamos fazer o quê, né? Mas na questão de amizades, isso ajudou muita gente, principalmente na época do colégio, pós-colégio e tudo mais. Até na época do trabalho, tinha vezes que eu e Salomão a gente tinha crise de ansiedade, mas às vezes a gente conversando, trocando ideia, tentando fazer uma atividade lá no trabalho, tipo arrumando local, organizando, fazendo catálogo do produto, ajuda a passar o tempo e também ajuda a pessoa a superar a ansiedade. Então, uma recomendação que eu faço para as pessoas que têm ansiedade, que vocês que tenham amigos, converse com seus amigos, fale com seus amigos, porque é capaz deles também sofrer com isso, é capaz deles também tentar lhe compreender. Não só isso, mas também tenta conversar com seu pai, sua mãe, tio, tia, quem for, você tentar me conversar com a pessoa para que a pessoa entenda seu lado, para que a pessoa não lhe julgue também, para dizer, olha, fulano de tal é desse jeito porque ele é estranho, esse cara é doido. Não é loucura não, cara. É um problema, é um mal da sociedade. É o mal da sociedade. É um transtorno. Muita gente tá tendo isso, cara. Muita, E muita, quem muita. acha que tá livre, pode esquecer, velho. Uma hora você pode desenvolver isso. Exatamente, exatamente. Inclusive eu me lembro quando eu fui fazer meu alistamento no exército, quando eu fiz o exame, o soldado lá me interrogou praticamente, e ele falou, você tem ansiedade? Eu disse, eu tenho problema de ansiedade. Aí ele disse, você está dispersado na hora. Nem É, precisa também. fazer exame. Nem precisa fazer o exame. E ele até Eu também. falou, a ansiedade, ele falou pra mim, a ansiedade é a doença do século. A ansiedade, atualmente, a ansiedade é a doença do século, É o cara. mal do século, cara. É o É o mal do mal do século. século. É o mal do século. Bom, aqui encerramos essa terceira parte do podcast. Aqui a gente discutiu sobre ter amizade, como ela ajuda. Inclusive, procure ajuda, pessoal. Fale com seus amigos, ter para eles entender seu ponto de vista. Explique para eles como é ter, principalmente para pessoas que é muito próximo. Não vai chegando falando para qualquer um, não. Se você tem um amigo de confiança, uma pessoa que lhe entende, que você confia muito, que você tem um apreço, chega no cara, explica pro cara, mano, eu tenho ansiedade, algumas atitudes minhas que pra você é estranho, é, acontece comigo dessa maneira porque eu tenho essa doença, então eu tenho dificuldade de fazer algumas coisas, de aprender algumas coisas por causa disso. Conversa com seu pai, com a sua mãe, com algum parente também que possa lhe entender, uma pessoa muito próxima de você. Até se você é uma pessoa religiosa, eu sempre recomendo, pô, se você é católico, vai lá, conversa com seu padre, pedir ajuda, pedir um aconselhamento, porque muitas vezes os padres atualmente eles estão estudando e trabalhando para tratar pessoas que também têm ansiedade dentro da igreja, tá ligado? Então, É, uma ajuda espiritual, se você é um cara que gosta muito disso, pode ajudar bastante. Quer falar, Salomão? né, no grupo de jovens da igreja, você conhece muita gente nova que também pode estar passando pelo mesmo problema que você. E aí Exato, você, um ajuda o outro. Uma mão lava a outra. É isso, cara. exatamente. O que Entendeu? está também ajudando muito, Não tem na como questão sair. o que está ajudando muito na minha questão de ansiedade é a questão de eu estar fazendo as minhas aulas de crisma aqui na paróquia, aqui perto de casa. Isso me ajuda muito, tá ligado? Me ajuda muito a trocar ideia, conhecer pessoas novas, né? Você sai para conhecer pessoas novas e também entender o ponto de vista de cada pessoa. Às vezes, muitas pessoas que têm ansiedade acabam meio que se isolando no seu ponto de vista, né? Mas muitas vezes a gente também tem que abrir a mente e também entender um ponto de vista do próximo. E isso meio que vai lhe ajudando também a superar isso. Encerramos É. aqui essa parte, né? Acho que ficou boa essa parte aqui que a gente tentou explicar bem na questão da amizade, e como isso ajuda muito na ansiedade.
Agora que a gente iniciou a parte 4, a última parte aqui do podcast, e nessa última parte eu queria convidar Salomão a pelo menos ele falar um relato de como foi ter ansiedade, em algum momento que ele teve ansiedade e como isso foi ruim para ele. Tipo, pode ser qualquer relato, Salomão, mas fale um relato de ansiedade que aconteceu com você, que foi muito ruim para você e como você conseguiu superar isso. Cara, muito difícil. Muito difícil foi realmente esse da reabilitação, né, cara? Que foi o mais difícil para mim foi esse, porque foi o período que eu senti na pele mesmo, né? O abandono, às vezes até a própria família não aceitava isso. Eu tive que buscar a ajuda de terceiros para conseguir, vamos dizer que me segurar em algum canto, né? Ter um alicerce ali. Mas foi esse momento, foi o momento da reabilitação, foi o momento mais difícil que teve. Para mim foi, né? E recentemente esse outro aí não deu muito problema, essa última crise que eu tive, que realmente eu achei que ia pirar da cabeça. Eu ia simplesmente me desligar, ia virar um doidão, tá ligado? Mas voltei pro remédio e comecei e tô de boa, né? É isso, cara. A questão dos remédios, você pode explicar melhor pro pessoal assim? Douglas explicou no último episódio que ele toma os remédios e tudo mais. Ele até falou sobre ele ter uma preocupação de que se caso acontecer algum evento, de alguma coisa dele não poder tomar o remédio, ele tem essa preocupação de tipo como é que vai ser a vida dele se ele não puder tomar esse remédio. Nessa tua experiência de tomar remédios, como é que tá sendo voltar a tomar? Tu tinha tomado antes, parou, tu explicou que parou, foi ruim, piorou muito a situação e agora você tá voltando a ter que tomar remédio, mas de uma maneira diferente. Como é ter que voltar essa rotina de ter que tomar remédios e nessa tua visão se um dia tu vai diminuir ou se um dia tu vai conseguir parar, né? De ansiedade a gente sabe que não tem uma cura 100% real, a gente sabe disso. Mas na questão de remédio, tu acha que um dia tu vai conseguir parar ou tu vai continuar sempre tomando a mesma dosagem ou ter que diminuir ela? Cara, eu acho que na minha opinião vai ter que tomar, você é obrigado a tomar remédio até o fim da vida mesmo, né? Seja ele em pouca dosagem, em muita dosagem. Eu espero que em pouca dosagem, né? Isso aí já priva a gente de muita coisa, tipo de tomar uma bebida alcoólica, já priva a gente de fazer muita coisa. Tipo, ficar sóbrio. Para mim já é muito difícil, né? Eu já era acostumado a tomar um álcool, né? Uma bebidinha aqui, um negócio ali. Mas eu acho que eu vou sempre tomar remédio, tá ligado? E existe vários tipos de remédio, tá ligado? Se a pessoa não se der com um, tem outro. Tem vários tipos de remédio, tá ligado? E não é só remédio também, o cara tem que buscar terapia. Pô. Tem que buscar as terapias para trabalhar em conjunto com isso. Só o remédio só é um paliativo, né? Você tem que fazer alguma coisa para o corpo reagir, né? E o povo diz muito também é exercício, né? Exercício físico para gerar serotonina e tal, para você não ficar na bad. É um bom hábito. Em questão de medicamento, eu não tenho problema em tomar assim, né? Grande quantidade, eu tenho preconceito em tomar grande quantidade. Tenho um probleminha de tomar grande quantidade. Mas se for uma quantidade razoável, assim, uns 2 comprimidos por dia, tá de bom tamanho pra mim, velho. Tá ótimo. O povo pode falar o que for. Já escutei muita gente dizendo que era para de tomar isso.
não sei o que, isso é besteira, pô. Teu corpo se acostuma depois. É porque nunca passou por um estágio desse, né? No teu caso, tu não toma nenhum. Né? Então, continue assim, velho. Continue nunca precisar tomar esses negócios, que é horrível. Primeira vez é pra sempre. Pra sair é muito difícil. Verdade, é verdade. É tipo uma cruz que o cara tem que carregar, não é? É, infelizmente é. Até que no futuro consigam fazer alguma coisa, né? Até que no Uma- futuro alguém descubra alguma coisa que ajude, mas por enquanto a gente só tá na espera mesmo. É só esperança. Isso é verdade. Então, pra tu, a experiência de tomar remédio doutor, não foi danosa, não foi dificultada, é só meio que É, voltando não à foi, rotina e se não foi novamente se muito. Entendi, É, entendi. Bom, acho que é por si só mesmo. Essa segunda parte desse podcast, que ele é um complemento do episódio um. Na verdade, não segunda parte não, nesse segundo episódio aqui desse podcast, ele é um complemento do episódio um, onde foi uma conversa entre eu e o Douglas, né, que é um amigo meu que mais uma vez eu estou explicando que também tem ansiedade. E dessa vez nesse segundo episódio aqui é eu e Salomão, né, o amigo mais próximo meu, também está explicando como é também ter ansiedade, como é viver, como é ter a dificuldade, como ter as dificuldades que a gente passa por ter ansiedade, né? Coisas que as pessoas fazem que para elas são comuns, para a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter que fazer, de ter que compreender, de ter que até entender, não é? Então é. é assim mesmo. Salomão, valeu por esse convite aqui que eu fiz, por gravar aqui comigo esse episódio. Isso ajudou muito, bastante. A conversa que a gente teve aqui foi muito boa. Eu tenho certeza que, como no primeiro episódio, muitas pessoas vieram falar comigo, falando, me elogiando, dizendo, pô, esse episódio me ajudou muito. Inclusive, tem alguns comentários lá no YouTube do pessoal falando, né? Falando alguns relatos de como é também ter ansiedade. E valeu mais uma vez, valeu mesmo por participar aqui nesse episódio, de se disponibilizar, de explicar a tua situação, de se abrir melhor para falar para as pessoas como é ter ansiedade, de como foi ter, como foi descobrir e tudo mais. Valeu mesmo, cara. É nóis, tamo junto. Pelo menos serve de guia pra alguém, né? Tá perdido. Exatamente, exatamente. Eu acho que seria bom aqui para a gente encerrar aqui esse episódio, que ficou muito legal aqui. Tem uma oração aqui do padre Marcelo Rossi, que ele sempre compartilha no Instagram dele, sobre a libertação da ansiedade. Eu vou ler aqui essa oração. Se você nesse momento tá muito ruim esse problema de ansiedade e tudo mais, para escutar essa oração aqui. Essa oração que eu vou ver se eu deixo ela na descrição aqui do episódio. Ó, escuta bem. Senhor, liberta-me da ansiedade. Tenho tido dificuldades em esperar a sua hora de agir na minha vida pessoal, afetiva, profissional, familiar, nos meus projetos. Quero me abandonar, quero me abandonar em suas mãos e deixar que o Senhor faça em mim o seu querer. Senhor, não quero viver preocupado e ansioso pelo futuro, com aquilo que vem acontecer. Eu me submeto ao seu tempo, ao seu momento. Sei que a sua hora de agir é melhor que a minha. Portanto, eu quero esperar em ti. Então, essa é a oração que o padre Marcelo Rossi recomenda para as pessoas que têm ansiedade. A oração da libertação da ansiedade. Padre Marcelo Rossi, que recentemente teve problema com depressão. Ele conseguiu superar esse problema com a depressão dele. Então vou deixar na descrição aqui a oração da libertação da ansiedade para as pessoas que gostam, que as pessoas que são mais apegadas à religião, à espiritualidade, né, É, possam conseguir orar e ver se consegue se melhorar, se libertar dessa mazela do mundo atual. Beleza, pessoal?
Vamos Beleza? encerrar aqui com você. Então, se você gostou desse episódio, deixa um comentário aí embaixo, deixa seu like. Comenta aí embaixo como é, se você tem ansiedade, como é também ter ansiedade. Se você tiver algum problema na escola, no trabalho, em outro ambiente social, como foi esse problema, como você conseguiu superar. Se você conseguiu superar esse problema, escreva aí embaixo. Compartilhe esse episódio para outras pessoas que estão interessadas com isso, para pessoas que têm parentes que têm ansiedade, pessoas que têm ansiedade. Isso pode ajudar muito também, porque como eu tinha falado desde o começo, isso aqui não é um episódio numa visão científica, numa visão de um psicólogo, psiquiatra, não. Todo esse episódio é na nossa visão das pessoas que têm ansiedade, de como a gente tem. Então aqui é uma discussão de uma pessoa que tem ansiedade, explicando para outra pessoa que também tem ansiedade como é viver isso. Então a nossa visão, ninguém pergunta pra gente, ninguém chega para uma pessoa. Geralmente eu nunca vejo uma pessoa perguntar para uma pessoa que tem ansiedade como é ter, como é viver, como é que a pessoa o que a pessoa tá fazendo para tentar superar, se a pessoa acha que ela vai se curar, se ela não vai se curar. Ninguém pergunta, a pessoa sempre vai pergunta para um médico, para um doutor, como é uma fórmula para se curar da ansiedade. E eu reitero mais uma vez que não tem. Então, para uma pessoa que tem ansiedade, muitas vezes escutar de outra pessoa que também tem ansiedade, como é que ela está tentando superar isso, ajuda muito mais do que o cara ter que estar falando com um médico, essas coisas assim. Não que eu não seja contra você procurar ajuda, mas também sempre é bom escutar de uma pessoa que tem ansiedade como é ter ansiedade. Ninguém nunca pergunta, não é verdade? É. Então aqui a gente encerra esse episódio. Salomão, mais uma vez, obrigado. Dê um abraço aí pro pessoal. Fala aí pro pessoal. Um abraço aí a galera que tá passando por esse negócio, ou que já passou, né? Vocês não estão sozinhos, não. A gente tá tudo aqui. Exatamente, cara. Exatamente. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado. Espero que tenham gostado desse episódio. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou. Falou.